E aí, se o tema transtornos relacionados a trauma e estressores caísse na sua prova amanhã, você saberia explicar a diferença entre eles? E sobre o TEPT, conseguiria detalhar? Vamos desvendar isso juntos. Eu sou Renan e este é o PEPSI, o Projeto de Estudos para Psicólogos. A nossa missão aqui é justamente essa: pegar esses temas densos da psicologia e transformar em algo bem mais simples, mais direto, para ajudar nos estudos sem surtar. E hoje, o nosso foco são os transtornos relacionados a trauma e estressores. Beleza, então o nosso mapa para hoje é este aqui. Primeiro, a gente começa com o básico do básico, trauma versus estresse. Depois, a gente mergulha de cabeça no que é o TEPT. Em seguida, vamos investigar os fatores de risco, o porquê das coisas e, por fim, vamos para a parte mais prática, do diagnóstico ao tratamento. Entender essa sequência já é meio caminho andado, pode acreditar. Vamos lá? E por que esse tema é tão fundamental, né? Porque, olha, ele é muito mais do que matéria de prova. É uma lente que organiza o nosso jeito de entender o sofrimento humano. Quando se domina isso aqui, fica bem mais fácil entender a clínica, o estágio e, sinceramente, até as dinâmicas da vida. Vamos começar pela base de tudo. Se a gente entender bem a diferença que eu vou mostrar agora, todo o resto vai ficar mais fácil. É o passo número 1 para não sair confundindo os conceitos lá na frente. Então, qual é a grande diferença? Pensa comigo. O trauma é como um raio que cai e racha o chão, sabe? Ele deixa uma marca profunda, uma cicatriz. Já o estresse, bom, o estresse é mais como uma chuva constante. Pode até ser uma chuva forte, mas a gente geralmente tem recursos para lidar, um guarda-chuva. O que separa os dois na prática é a intensidade desse impacto e o quanto os efeitos dele perduram, ficam ali. Olha a palavra-chave aqui: efeitos adversos duradouros. Isso é o que define o trauma. Não é só o evento em si, mas a sombra que ele deixa, afetando a pessoa mentalmente, fisicamente, socialmente, por muito tempo. Já o estresse é diferente. Pensa nele como a pressão que nos move. É uma resposta natural, até necessária para a gente poder enfrentar os desafios. Todo mundo sente. A grande virada de chave, que a gente vai explorar, é que o problema não é sentir o estresse em si, mas sim como a gente responde a ele. É importante saber que o TEPT não anda sozinho. Ele faz parte de uma família de transtornos que nascem a partir de um trauma ou de um estressor. O TEPT é o mais conhecido, digamos que é o famoso da família, mas existem outros. Hoje, a gente vai dar um zoom e focar totalmente nele. Certo, com a base pronta, vamos agora para o coração do nosso estudo. O que de fato define o transtorno de estresse pós-traumático? Vamos aos detalhes. Olhando para os números, a gente já percebe uma coisa. O contexto importa, e muito. A média global é de quase 4%, mas nos Estados Unidos sobe para quase 7%. E em zonas de conflito, salta para 11%. Isso ilustra de uma forma brilhante que a exposição ao trauma é um fator determinante. Agora, atenção! Esse é aquele tipo de dado que despenca em prova. A diferença de gênero. A gente vê que as mulheres apresentam quase o dobro da prevalência de TEPT em comparação com os homens. E por quê? Bem, as pesquisas apontam para maior exposição de mulheres a traumas específicos, como violência interpessoal e abuso sexual. E o ponto crucial é este: o TEPT não é só sobre ter pesadelos ou flashbacks, ele afeta a vida inteira da pessoa. Prejudica relacionamentos, a capacidade de trabalhar, a saúde física. É um transtorno que causa um sofrimento imenso e generalizado. Ok, isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se duas pessoas passam pelo mesmíssimo evento traumático, por que uma desenvolve TEPT e a outra não? A resposta está nos fatores de risco. Para entender o risco, a gente precisa pensar numa linha do tempo. Existem fatores pré-traumáticos, ou seja, o que a pessoa traz na bagagem dela antes do evento acontecer. Existem os fatores peritraumáticos, o que rola durante o evento. E, claro, os pós-traumáticos, o que acontece depois. É a combinação desses três momentos que define a vulnerabilidade de cada um. Vamos ver exemplos práticos. Antes do trauma, no pré, um histórico de ansiedade ou outros traumas já deixa a pessoa mais vulnerável. Durante, no peri, a gravidade do evento, sentir que a vida estava em risco, isso faz toda a diferença. E depois, no pós, a falta de apoio social, ou seja, não ter com quem contar, e usar estratégias ruins, como se isolar ou beber para esquecer, isso aumenta muito o risco. É uma tempestade perfeita de fatores. Certo, já entendemos o que é, os números e os porquês. Vamos passar agora para a prática.
e ver como toda essa teoria se traduz no trabalho clínico. Na hora de tratar o TPT, um dos modelos mais importantes é o cognitivo, de Aaron Beck. A ideia central aqui é genial de tão simples. O que mantém o sofrimento não é o evento traumático em si, mas o significado que a pessoa atribui a ele. São as crenças negativas sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro que acabam alimentando os sintomas. E este slide mostra exatamente qual é o alvo da terapia. Olha só esses pensamentos. Eu deveria saber, nunca mais serei o mesmo. Cada uma dessas frases é uma crença que prende a pessoa no trauma. Elas funcionam como âncoras, impedindo a recuperação. É exatamente aí que a terapia cognitiva atua, em desarmar essas crenças. Para isso ficar ainda mais claro, vamos ver um exemplo prático. Imagina o seguinte caso. Este é o Renato, um gerente de loja de 21 anos. O Renato chega na terapia com os sintomas clássicos de TP, mas atenção a esse detalhe que muda tudo. Ele não estava na loja durante o roubo. O trauma não foi uma ameaça direta à vida dele. Isso é um exemplo perfeito de que, para o nosso cérebro, a percepção da ameaça e o significado que a gente dá ao evento são tão ou até mais importantes que o fato em si. Com base no relato, a hipótese diagnóstica foi de TEPT, mas com um especificador importante: sintomas dissociativos. O que é isso? É aquela sensação de estar desconectado de si mesmo ou da realidade, quase como se estivesse assistindo a um filme da própria vida. Então, o tratamento do Renato seguiu um caminho bem claro. Primeiro, reduzir os sintomas mais urgentes. Depois, trabalhar a regulação emocional. Em seguida, o passo mais difícil, confrontar a evitação em vez de fugir das memórias. E, por fim, o coração da terapia cognitiva, reavaliar aquelas crenças negativas que a gente viu antes. O tratamento dele durou 7 meses e, felizmente, teve sucesso. Ok, hora da revisão final para a prova. O que precisa levar daqui? Ponto 1. Trauma é o raio, estresse é a chuva. Não confunda. Ponto 2. O risco de TPT depende daquela linha do tempo. O que veio antes, o que aconteceu durante e o que veio depois. Ponto 3. Lembre-se de Beck. O que alimenta o TPT são as crenças negativas sobre o trauma. E ponto 4. O tratamento eficaz foca exatamente nisso. Processar a memória e reconstruir essas crenças. E para fechar, fica a reflexão que resume tudo o que a gente viu hoje. O quanto a nossa recuperação é definida não exatamente pelo que nos acontece, mas pelo significado que damos ao que nos acontece. Essa foi nossa análise sobre TPT. Se essa explicação ajudou, já salva para revisar e manda para aquele colega que também está na correria. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E para mais explicações como esta, é só se inscrever no canal e ativar o sino para não perder o próximo capítulo do Pepsi. Bons estudos e até a próxima!